Paz e alegria para todos nós. Eu hoje estava pensando o quanto nós somos ajudados, neste mês de abril, a exercitar a nossa gratidão. Porque no dia a dia, nós, é, pressionados, vamos dizer assim, pelos compromissos, pela correria, pelas dificuldades, pelos problemas que vão surgindo, muitas vezes nós nos esquecemos que, acima de tudo, existe a vontade do Pai, de Deus, e que nada acontece sem a permissão dele, e que tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. E muitas vezes, diante de algumas dificuldades, nós chegamos a perder a harmonia interior, ficarmos aflitos, chegamos a pensar que somos esquecidos por Deus, pelos familiares, porque parece que tudo inadequado e errado acontece conosco, e a gente vai por aí. Mas eu comecei a pensar em tudo o que recebemos de todos os lados, e não é pouca coisa. Nós não estamos sós. Nós temos motivos inúmeros para agradecer as bênçãos que recebemos. Somos verdadeiramente muito felizes e não percebemos que somos. Pelo muito que temos de compromisso de vidas passadas, Deus tem permitido que seja amenizado tanto, amortecidas as dívidas de tal forma que, se fôssemos colocar numa balança de dois pratos, os compromissos que assumimos em vidas passadas e como estamos ressarcindo esses compromissos nesta encarnação, me parece que o prato do como estamos quitando, ele ficaria bem alto, porque os compromissos que assumimos são muito maiores, são muito mais densos, mas Deus permite que haja tantas compensações por simples coisas que fazemos. Um sorriso, um aperto de mão, uma paciência em ouvir. São atitudes que vão sendo consideradas e vão certamente aliviando a densidade dos compromissos que trazemos do passado. E aí, no pensar nessas coisas, os amigos que temos à nossa volta, que nos apoiam, que nos sorriem, os familiares que, mesmo nos trazendo algumas dificuldades, são nossos amores, que nos amam, que nos respeitam, mesmo os que nos trazem dificuldades, são nossos amores. Sem falar nos espíritos que nos rodeiam, nos protegem, evitam que nós soframos acidentes, evitam que nós cometamos mais desequilíbrios. Enfim, pensando em tudo isso, eu deparei com as datas comemorativas do mês de abril. Meu Deus, eu não encontro em outro mês tantas datas que nos levam a agradecer. Tantas datas que nos levam a refletir a importância de estarmos aqui, nesta geração, neste país, nas condições em que nos encontramos.
Somos felizes, sim, e não sabemos. E precisamos mudar a maneira de viver, levando a paz, levando a harmonia, levando o sorriso, o aconchego, a esperança a tantos corações com os quais nós convivemos. Para a gente refletir um pouco nas datas deste mês que nos levam a agradecer, eu vou tomar o tempo de vocês, vai ser até estranho eu estar falando sobre isso assim, datas do mês, mas é para vocês verem a quantidade de motivos para sermos gratos a Deus e à nossa vida. Veja bem, nós começamos lá no dia 2 de abril, aliás, no dia 1º de abril, nós comemoramos o aniversário da primeira livraria espírita do mundo, em Paris. No dia 2, nós comemoramos o aniversário do nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier, que mudou a estrutura vibratória do Brasil e do mundo com a intermediação do seu trabalho pela paz, pela conquista da vivência das leis divinas, pela oportunidade de respeitarmos o nosso semelhante e de aprendermos a praticar a caridade, conhecendo mais do que nunca, através dele, a doutrina espírita. Ah, mas tem mais. Ainda no dia 2 de abril, o Dia Internacional do Livro Infantil, o dia em que nós encontramos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Veja bem, só no 1 e no 2, quanta coisa importante só para agradecer. São datas que nos levam a agradecer. E aí, vem mais. Vem mais. Nós vamos encontrar no dia 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde. Nós vamos encontrar ainda no dia 7 de abril, o Dia do Jornalista, que é aquele que nos coloca atualizados em relação à conquista da paz e da prática do bem, que nos coloca em dia com informações de como não levarmos aos corações a perturbação, o desequilíbrio e o desconhecimento. Aí a gente vai para um outro dia importante, o dia 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Não precisamos falar mais nada. Que maravilha! Transformar o câncer em saúde integral para aqueles que são portadores. Mas vejam, prosseguimos caminhando e no dia 13, Dia do Hino Nacional Brasileiro, por mais que alguns, por desconhecimento, perturbam e deturpam esse hino tão bonito que fala sobre a nossa pátria, que descreve a natureza da nossa pátria, o seu verde, o seu ouro com todas as preciosidades dos minérios. Ora, meu Deus, este céu abençoado cor de anil, só quem valoriza o nosso céu é quem vai lá fora, em algumas regiões onde se vê o céu azul, em alguns poucos meses do ano. Mas nós prosseguimos. E no dia 13 de abril,
nós vamos encontrar o Dia do Jovem. Eu vou andar mais depressa, porque senão não dá tempo de eu concluir nessa pequena. É muita data. E eu faço questão de dizê-las todas. E aí vem no dia 15 de abril. Depois de passar pelo Dia do Jovem, no dia 13 de abril, no dia 15 de abril, aniversário da publicação do livro de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente segue, nós vamos colocar que no dia 18 de abril é o dia em que comemoramos o lançamento de O Livro dos Espíritos. Tem mais. Nós vamos ver que o dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, ainda é Dia do Exército Brasileiro. E tem mais. No dia 21, Dia de Tiradentes, aquele que lutou pela conquista da paz a partir de Minas Gerais. Tem mais. No dia 22 de abril, descobrimento do nosso amado e belo Brasil, em que lá naquela primeira carta, quando Cabral chegou, foi escrito assim: nesta terra, em si plantando, tudo dá. É tão extenso o significado dessa frase, porque não se refere apenas ao plantio do vegetal, mas ao plantio da paz, ao plantio da alegria, ao plantio do ensinamento e do aprendizado, ao plantio da solidariedade. E por aí nós vamos. E segue no dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro. Veja, nós falamos tantas datas, nós falamos tantos momentos de agradecer, nós falamos tantos motivos para agradecer ao nosso Pai estarmos aqui, no Brasil. Esse Brasil abençoado, que com suas dificuldades nos levam a amá-lo cada vez mais, nos levam a ter a certeza que os espíritos zeladores de nossa pátria, eles estão fazendo de tudo para que sejamos conduzidos àquele momento sublime em que nossa pátria será considerada, sim, a pátria do Evangelho. Será considerado, sim, o coração do mundo. Que possamos, cada um de nós, abrirmos mão de posturas de egoísmo, de disputas sem objetivos mais profundos no coração, e procuremos nos basear em Jesus, que nos deixou como exemplo máximo fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Amar o outro como gostaríamos de ser amados. Amar, não pela agressão, não pela provocação, mas amar pelo respeito, pela dignidade, pela vivência das nobres leis divinas, pelo respeito às leis humanas, pela solidariedade, pelo respeito ao nosso irmão, que caminha ao nosso lado nesta encarnação, sejamos amigos ou não, pelo respeito às raças, pelo respeito aos estrangeiros que nos honram com sua presença aqui nesta terra, pelo respeito, enfim, a tudo que há no nosso Brasil.
que saibamos louvar e agradecer. Que este mês de abril seja para todos nós, sim, uma referência de paz, uma referência de dignidade, uma referência de amor. Paz para todos nós, alegria em nossos corações, gratidão, muita gratidão por estarmos no Brasil, esse abençoado torrão escolhido para vivermos a dignidade cristã. Um grande abraço. Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade com as bênçãos do alto. Muito obrigada. Um grande abraço.